Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, o pessoal que vai entrando aqui, vai me dando um oi para saber quem está entrando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje temos um bate-papo bem legal. Hoje nós vamos conversar com a Nena Belchior, teóloga, amiga. Vamos falar sobre um assunto bem interessante. Sejam todos bem-vindos. Conversar com a Nena Belchior, teóloga, amiga. Vamos falar sobre... Liguei aqui o meu retorno aparecer para vocês, né? Como tá chegando o áudio aí para vocês, pessoal? Tá chegando ok? Como é que tá? Me dá um feedback aí, por favor. Boa noite, Andréa. Boa noite, Lília. Mara também entrou. A Bruna, né? Sejam bem-vindas. Jéssica aqui também tá entrando. Sejam bem-vindos. Vamos lá para o nosso bate-papo de segunda-feira. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Leandro Teixeira. Eu sou psicólogo, sou pastor. Tenho aqui esse canal chamado Oficina de Identidade. Um canal para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa forma de ser e funcionar, nos reconhecendo a nossa identidade, né, enquanto filhos de Deus e toda a nossa potência de ser e tudo aquilo que Deus planejou para a gente, entendendo também um pouquinho sobre esse nosso lado de desenvolvimento, né, humano, né, e tudo aquilo que envolve as questões da psicologia. Boa noite, Alessandra, Bruna, isso aí, vamos lá. Vocês vão entrando, vou chamando a Nena aqui para a gente já ir fazendo um aquecimento do nosso bate-papo. Nena, você já está aí? Me dá um oi aqui para eu te achar mais facinho, porque aqui eu acho que aqui, né? Achei você, Nena. Pronto, já foi o convite para você aí, dá uma olhadinha. Que foi? Foi. E aí, Nena? Tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada mais uma vez estar aqui com você batendo um papo. Os bate-papos com a Nena sempre são profundos, bate-papos gostosos, né? A ideia é a gente trazer um pouquinho... A recíproca é verdadeira. Oi? A recíproca é verdadeira. Que isso, um prazer, né? Vamos usufruir desse know-how, desse conhecimento. Inclusive, aí no finalzinho você fala um pouquinho aí das suas aulas, seu material, até um pouco da ideia que eu tive de bater esse bate-papo com você, sabendo que você já tinha aulas dentro desse conteúdo, né? E aí eu falei, acho que eu vou pegar a Nena justamente para a gente fazer esse bate-bola falando desses padrões de mentalidade e como que tanto no padrão bíblico, né, e como dentro desse nosso padrão, enfim, de desenvolvimento humano também, não é, Nena? E aí, você estava com resenha de saúde, está melhor? Estou me recuperando, estou melhorando. Vai dar tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá. Pessoal, também se quiser ir convidando alguém, de deixar perguntas, podem deixar as perguntas aqui. A gente vai tentar, aí, na medida do possível, ir respondendo algumas perguntas para vocês nesse bate-papo. Tá ok? Os comentários, a gente vai lendo aqui aos pouquinhos. Mas vamos lá. Nena, hoje a proposta é a gente falar de mentalidade, né? E isso. A gente sabe que lá em Romanos fala isso, né? Romanos 12, 2, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que trabalhar pela renovação dos nossos pensamentos, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
já aproveitando esse seu know-how teológico, né? Por que a gente precisa renovar a nossa mente? Por que o apóstolo Paulo nos instrui dessa forma? Por que a gente precisa pensar que a nossa mentalidade ela precisa desse confronto e dessa transformação? Comecei com uma perguntinha já para aquecer. Já para aquecer. Então, antes, né, de estudar um pouco mais a fundo a cultura hebraica, que tem tudo a ver com o contexto bíblico, né? Então, dentro da mentalidade que eu sempre vivi, quando eu li esse versículo, eu achava aí que era para a gente só não se acostumar aí com essas coisas que o mundo traz, né? E esse mundo até dizendo fora da conversão, fora de Cristo. Eu sempre imaginei dessa forma, que seria não se conformar com o mundo sem Cristo, né? E só que estudando um pouquinho de cultura hebraica, né? Estudando mais um pouco, indo mais a fundo no pensamento bíblico, o que a gente chega à conclusão? A nossa mentalidade, ela mudou com o tempo, né? Então, Deus nos criou aí com a mentalidade, com a mente igual à mente de Cristo, né? Igual à mente de Deus, na sua formação. Na queda, né? Quando Adão e Eva pecam, tem a queda, essa mente começa a ser corrompida, né? A prova disso é que depois Caim vai, mata seu irmão, então essa não é a mente de Deus, né? Então essa mente começa a se corromper. E eu gosto muito desse versículo, até porque ele tem essa questão, né? Se a gente não se conformar, e se a gente transformar essa nossa mente, né? Aí sim nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí a gente fala, opa, eu quero viver essa plenitude, né? Que eu acho que é até uma plenitude de Deus. Mas aí, antes, Paulo fala, só que antes, para isso, você tem que renovar a sua mente. Então, aí ficou mais um pouquinho complicado, né? Eu falo, poxa, então se minha mente é muito diferente do que eu estou pensando, então eu vou ter aí que até estudar um pouquinho e ver um pouquinho para ver que mentalidade é essa, né? Então, e aí eu comecei a estudar a mentalidade bíblica, né? Que eu acho que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, e trocando aí um papo com você, vimos que está muito ligado à psicologia. Sim. E eu pensando um pouquinho antes de começar, eu falei, então mais um programa da nossa psicoteologia, né? Que a gente já fez. Verdade. Uma live sobre isso, falando sobre o luto. Então, acho que sempre que a gente se reunir é isso, a gente juntar um pouco do que diz a psicologia, juntando aí com o que diz a teologia, à luz da palavra de Deus. Acho que tá aí uma dica de uma série, né? Quem sabe a gente não volta com uma série como essa, né? E aí, quem quer, pessoal? Dá um joinha aí pra gente, aí, quem curte essa temática. Então, assim, o que você está me dizendo, então, não é nem só falar de um sistema que corrompe a mentalidade, de um processo, enfim, puramente humano. A mente do ser humano, ela já começou a ser corrompida, ou, na verdade, ela não vivenciou a sua potencialidade por causa do pecado. A questão, o ponto norte é aqui. É isso mesmo. Então, né, e a gente acaba hoje sendo muito influenciado, né? Acho que até de data hoje, literalmente hoje, depois de tudo que nós passamos, né? Estamos passando ainda, nesse pós-pandêmico ainda, a gente tem aí muitas informações, né? Eu acho que nunca cresceu tanto o número de informações, a gente tem informações boas e ruins, a gente tem aí muitas questões que são verdades, que são mentiras. Então, nossa mente vai sendo, nosso HD aí, ele vai sendo cheio, né? Ele vai enchendo aí com o tempo. E aí eu acho que isso a gente já tem essa mentalidade, e aí vai gerando certo imediatismo, vai gerando uma meritocracia, vai gerando um perfeccionismo, né? E aí pra gente, tudo hoje você tem que dar uma opinião, né? Se você, eu acho que até você como psicólogo passa o mesmo problema que eu, se tiver algo polêmico dentro da teologia, parece que eu sou obrigada a dar minha opinião para aquilo, né? Então eu tenho uma pressão, acredito que com você também. Então, a gente tem, assim, a gente sofre uma pressão de informações, né? A necessidade de ser aceito, até mesmo aqui, né? Parece que as redes sociais potencializaram e você tem que ter uma aprovação. Então, isso é muito difícil da gente lidar. Mas isso tem muito a ver com a nossa mentalidade atual, que é o que a gente vai falar um pouquinho
disso. Então, a mentalidade bíblica não é desta forma. Então, se a gente está sofrendo, né, tem todas as angústias, é porque a gente não está com uma mentalidade bíblica, né? E eu acho um desafio isso, viu, Nena? Porque a gente fala de ter a mente, né? O Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, mas a gente vive num mundo que jaz o maligno, né? Um sistema que é regido e construído com muita intencionalidade para dar conta dos anseios do inimigo. Nós cremos em Deus, tentamos e buscamos exercitar a nossa espiritualidade, mas nós estamos inseridos nesse mundo, né? Então, não sei você, mas eu acho que é quase que impossível a gente, em menor ou maior grau, não ser impactado por uma influência. Você percebe isso? Esse sistema, você já falou da questão do perfeccionismo, e aí quando a gente fala também da questão da ansiedade, você enxerga que talvez aí a questão é o mundo tentando influenciar a nossa mentalidade e nos distanciando dessa mentalidade bíblica. E eu acho que falando até parece um pouco simples, né, Leandro? Então, se eu ler a Bíblia, se eu ter uma mentalidade bíblica, ok, eu vou viver aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não é assim, tem uma guerra, né? Você até comentou do curso, eu falo isso no curso de Batalha da Mente, há uma batalha na nossa mente, né? Porque, como você muito bem colocou, nós vivemos nesse mundo, né? Não somos nesse mundo, mas estamos inseridos nesse mundo. Então, eu, por exemplo, que tenho estudado um pouquinho mais, nos meus conflitos, eu falo, meu Deus, né? Que mentalidade que está vindo aqui? E aí eu vejo o quão eu sou influenciada, né, por todo esse sistema mesmo, né, pelo dia a dia, pelas informações que nós temos, porque é muito desafiador, porque toda essa mentalidade que não é bíblica, a gente recebe dela 24 horas por dia, né? No noticiário, na própria internet, a gente está recebendo isso. Então, você discernir, eu acho que é muito mais um treino, assim, né? A gente precisa muito mais treinar para a gente cada vez, né, e a gente vai falar um pouquinho disso, parar, avaliar, recomeçar, parar, avaliar, recomeçar. Então, não é um processo tão simples. Sim. Ai, que bom, então amanhã eu tenho a mentalidade de Cristo. Bom seria, sim, né? Amanhã eu tenho uma mentalidade bíblica, mas no dia a dia é desafiador, né? Sim. É desafiador por todas essas informações que nós temos aí, né? Então, não é algo simples assim, né? Eu acho que a ideia é de alguma forma eu ter um senso crítico e quando ele fala para a gente não se conformar, né, com este mundo, eu acho que esse senso de alerta, essa ideia de que, olha, não acha que você sabe ou que você já tem, você tem que estar em estado de alerta a todo momento, porque daqui a pouco você está sendo influenciado por essa mentalidade que faz parte deste mundo corrompido e você não percebe. Quantas pessoas eu já presenciei e quantas vezes eu já fiz isso, né? Então, momentos que você vai lá e você lê a Bíblia e minutos depois, ou momentos depois, você tem um comportamento que não tem nada a ver com aquilo que você estava lendo, né? A gente sempre tem a oportunidade de estar ministrando e pregando na igreja, e às vezes você ministra uma palavra, você traz um ensinamento, e aí quando você acaba o culto, aí alguma pessoa vem conversar com você e fala alguma coisa que você fala, peraí, ela não estava no culto? Ela não ouviu o que foi dito? Por que ainda está pensando desse jeito? Só que não é isso que nós estamos tentando mostrar aqui, não é simples assim. Não é algo que simplesmente eu identifico, as coisas estão numa sutileza, até mesmo porque a gente tem a tendência a enxergar o anormal como normal. E é isso que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho, né? E eu vou começar falando um pouquinho deste padrão de desenvolvimento humano e esse padrão de mentalidade que vai sendo constituído em nós. Eu gostaria que você trouxesse o contraponto disso. Eu estava até fazendo aqui uma aula para uma escola que eu faço um trabalho, né, de um projeto chamado Cuidando do Cuidador, eu estava falando justamente sobre esse padrão. E um dos padrões de mentalidade que eu identifico, e aí daqui a pouco você vai poder confirmar e trazer uma visão complementar e o contraponto disso, é uma mente linear. Né? O que é, dentro desse processo da perspectiva de desenvolvimento humano, o que seria uma mente linear?
seria essa mente da causa e efeito, né? Essa coisa da causalidade, essa coisa da sequência dos fatos, daquilo que acontece cronologicamente. Nós somos condicionados, e é natural uma criança crescer e aprender a lidar com a vida muito dentro de uma perspectiva linear. Ela precisa, como uma criança ela não tem uma capacidade mental para entender a subjetividade, o adulto precisa, de alguma forma, propor para ela uma noção de sequência. Por isso que é muito importante para uma criança, por exemplo, ter uma rotina. Ela saber o que vai acontecer na sequência, porque de alguma forma isso baliza ela, isso organiza ela. Só que isso vai acontecendo para tudo na vida do desenvolvimento do ser humano, principalmente nos seus primeiros anos de vida. Uma criança, quando ela entra numa fase escolar ou quando ela começa a se desenvolver, ela começa a lidar com o fato de que ela tem recompensas, de que ela tem consequências. Então, se ela tirou boa nota, ela tem uma avaliação. Não é como na nossa época, né, que a gente tirava número, depois passou para letra, e hoje em dia é conceito, né, mas recebeu uma letra, acho que era o contrário, era a letra e depois foi o número, né, recebeu uma letra D, né, recebeu uma letra E, aquela vermelha que ainda o professor circulava a letra assim, para ficar bem claro que você foi mal naquela prova. Então nós crescemos com noção de conceito, com essa noção de ou você vai ser validado pelo aquilo que você fez, ou você vai receber uma consequência pelo que você fez de errado. Uma criança, se ela acerta, ela recebe o elogio. No final do ano brincava-se, né, que se ela foi obediente durante o ano inteiro, ela teria direito a um presente, ou o Papai Noel traria um presente, ou se ela fez alguma coisa errada, então ela teria uma consequência dos seus erros. Então isso é uma mente de causa e efeito, essa é uma mente, né, que tem a ver com esse processo um pouco mais linear. Ok, até aqui, né, sinceramente, eu entendo que é importante para a criança. Para ela se situar, volto a dizer, para ela balizar. Uma criança que não tem rotina, ela vive muito angustiada porque, de alguma forma, ela não consegue prever o próximo passo daquilo que ela vai vivenciar. Quando ela sabe, quando você mostra para uma criança, né, como vai ser a agenda dela, então ela acorda toda ansiosa. E você fala, olha, filho, hoje nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo, e depois a tendência é fazer isso. Né? De alguma forma, ele já consegue conter ali, lidar um pouquinho com a ansiedade. Mas qual é a grande questão? Isso funciona na infância. Porque depois que a gente vai crescendo, isso passa a ser insuficiente, né? Por que passa a ser insuficiente? Porque quando a gente começa a crescer, a gente começa a descobrir que muito daquilo que a gente se esforçou, a gente não tem recompensa. Que muito daquilo que a gente, no nosso ponto de vista, fez por merecer, a gente não recebe o elogio, a gente não recebe a validação, muitas vezes a gente não recebe a gratidão, né? E aquilo que de repente a gente está vivenciando de ruim, muitas pessoas acham que é culpa daquilo que ela fez no passado, porque ela está presa ainda a esse tipo de mentalidade linear, essa mentalidade de causa e efeito. Então, se eu estou passando por algo ruim na minha vida, é porque eu fiz algo errado lá atrás. Ok, mas não tem consequência? Tem consequência. Mas quando a gente cresce, a gente descobre que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aí a mente dá uma bugada. A mente dá uma bugada e eu entendo que essa mentalidade ela tem exercido um peso de ansiedade tão grande porque as pessoas ficam esperando o próximo passo e o próximo passo não vem. E para mim, a ansiedade, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é o grande fruto desse processo. Porque você sempre está ali enxergando o futuro, esperando que o futuro traga algo para o presente, ou você está carregando pesos desnecessários do seu passado, porque você está preso a essa linha cronológica, a essa mentalidade mais linear, e aí a gente percebe que isso é insuficiente, não dá mais para funcionar a partir desse padrão de mentalidade. Aí você fala, tá, o que fazer então? Pois bem, por isso que eu trouxe a Nena Belchior aqui. Nena, o que fazer? Como sair dessa mentalidade linear? O que Deus tem preparado para nós? Talvez alguém se identifique aí comigo, que além disso, tudo que o Leandro falou, eu sou uma pessoa muito metódica, né? E os metódicos sofrem muito, né? Porque os metódicos
inconscientemente eles já criam uma rotina, eles já têm... E quando parece que quebra essa rotina, nossa, acabou o mundo, né? Tipo, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que criar outra rotina para isso? Isso é meio natural do metódico, né? Então, por isso que eu falo e repito, para mim é sempre um desafio pegar toda essa bagagem aí de mentalidade bíblica e aplicar na minha vida, porque além de toda a influência que tem até uma característica minha, né, que é metódica, né? Fomos condicionados assim também, né? Trabalhar com isso. Então é complicado. A mente, então vamos entender como funciona essa mente bíblica, né? Se não é da forma linear, como você muito bem pontuou, Leandro, como que é então, né? E a mente bíblica, ela acontece de uma forma não linear, mas sim cíclica. Acontece em ciclos. Então, é como mais ou menos como se fosse a forma de pensamento, não de uma forma reta, né, linear, com começo, meio e fim, mas sim como se a gente imaginasse uma espiral. E nessa espiral eu vou subindo a cada dia, né? Esse é o intuito, subir a cada dia, até ter o meu objetivo, alcançar seja lá minha maturidade, seja os meus objetivos materiais, enfim. Então, primeiro, o pensamento ele é cíclico, ele entende como ciclo se renovando, né? Poxa, né? Então isso é um padrão, tipo, qual é o dia, né? Se for um metódico, vai falar, então me dá aí as datas quando esse ciclo começa e termina, né? E a mente bíblica não é assim. A mente bíblica, ela tem um renovo a cada dia. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente começa a analisar a mente bíblica, eu falo, eu preciso viver isso, para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais confortável aí. Então, vamos falar um pouquinho mais da mente bíblica. Então, eu vou dar alguns exemplos aí, porque aí a gente vai se situando. Não tem ninguém melhor que manifesta melhor sobre mente bíblica na Bíblia, né, do que o rei Salomão. Né? O rei Salomão, aí dentro de Lamentações, principalmente de Eclesiastes, ele traz o conceito da mente. Para ele era muito claro isso, ele vivia isso. E aí, às vezes, a gente tem algumas leituras que a gente não entende muito bem, né? A gente fala, nossa, o que será que ele está querendo dizer com isso? Principalmente, a gente vai falar daqui a pouco, em relação ao tempo. Aí, em relação ao tempo, a gente fala, não estou entendendo nada. Então, só para a gente entender, que forma cíclica espiral é essa? Primeiro, a mente bíblica entende como uma renovação, um recomeço a todo dia. Então, por isso que lá em Lamentações 22, 23, Salomão vai dizer o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, parece que Paulo trouxe um pouquinho da fonte de Salomão, ó, não se conforma com esse mundo, né, o Senhor tem a misericórdia aí, senão você vai ser consumido por esse pensamento de agora. Porque ele fala que as suas misericórdias não têm fim, né, e se renovam a cada manhã. Esse renovam é muito importante. Então, na mente bíblica, cada dia novo é uma página em branco, é um recomeço, é uma oportunidade nova, diária. Então, cada dia, o que eu fiz ontem, o Senhor, com a sua misericórdia, Ele vai me perdoar, Ele vai me balizar, Ele vai me trazer para o sentido. E hoje, eu tenho a possibilidade, recuperação, eu tenho a possibilidade de fazer um dia novo, de fazer algo novo. Então, aí já começa uma mentalidade. A gente, geralmente, na linear, a gente fala o quê? A gente tem que continuar hoje o que a gente parou ontem, né? Paramos, dormimos, mas o que eu deixei para trás ontem é uma continuação. E na cíclica, não. Virou o dia, né? Que para eles também é uma questão também cíclica, então o dia não se finda à meia-noite como a gente, mas sim na transição do dia para a noite, do entardecer, do pôr do sol, isso tem também um significado bem cíclico, né? Então o sol se põe e acabou o dia, porque agora vem um novo ciclo, que é a noite. Então para eles a virada do dia está nesse entardecer. Então, aí já muda Sim. também a questão que para a gente, né, é diferente também. Então, eles sempre vão trabalhando em ciclos. Então, se a gente vai pensar, o próprio Shabat, né, deles, que para eles é no sábado, é um dia sagrado, enfim,
Eu, né, acredito que para nós cristãos, né, com a graça em Cristo Jesus, é o dia que a gente determina como um dia de descanso e com esses conceitos, não necessariamente o sábado, né? Foi instituído o domingo por outros motivos teológicos que a gente não tem como entrar aqui, mas, por exemplo, pode ser uma segunda-feira, né? Um pastor, eu acho muito difícil fazer um dia de descanso sábado e domingo, Sim. né? O Leandro, como pastor, pode dizer. Então, pode, de repente, ser uma segunda-feira, mas esse dia, o que representa para eles? O final do ciclo de uma semana. Então, agora eu vou parar nesse 7º dia, vou adorar ao Senhor, vou aí fazer uma revisão, o que eu posso fazer de melhor, agradecer por essa semana que se fechou e pedir direções para a próxima semana. Isso é cíclico, né? Então, o próprio Shabbat é cíclico, né? Então, você vai descansar um dia e aí você vai dedicar ao Senhor, né? E a gente sabe, né? O Leandro, com certeza, fala com muito mais autoridade que eu, a pessoa que não tem esse intervalo de descanso, né, de olhar para si, para estar com a família, para ter um momento de distração, ela provavelmente vai pedir o número do Leandro aí para uma consulta, porque isso se torna muito estressante, né? E aí a gente vai tendo vários ciclos aí que vai identificando como ciclos novos. Então, os ciclos próprios dos anos, né? Então, uma determinação do Senhor, a cada 7 anos vocês vão parar a terra, vocês não vão trabalhar por 1 ano, né? Então, isso também era cíclico, olha. Então, vocês têm um período para produzir, mas vocês têm um período para que a terra descanse. E tem depois até o próprio jubileu, que são 50 anos, né? Depois de 50 anos desse ciclo, e aí não era só uma pausa de terra, mas aí tinha uma renovação, né? Escravos eram libertos, dívidas eram perdoadas, propriedades, se elas não foram, elas foram vendidas, mas se elas não foram bem utilizadas, cuidadas, elas podiam voltar para o seu dono anterior. Então, o jubileu, por exemplo, não só um mapa, mas é uma pausa de vida, né? Que falou, olha, então vamos zerar a conta agora de dívida, de tudo que você fez nesses 50 anos, e vamos começar um novo ciclo para a sua descendência, porque o pensamento bíblico também não é egocêntrico, né? Não sou eu, né? É a minha descendência fala através de mim, eu penso muito além daquilo, né? Então, esse também é um pensamento bíblico. Então, se a gente for analisar, a Bíblia está cheia de informações de que o tempo ali visto era totalmente cíclico. Essa mente era muito cíclica, né? Não era linear, ela era muito além, né? E eu acho maravilhoso porque a gente tem, acho que, grandes possibilidades, né? Quando eu começo a ficar muito ansiosa, eu falo, então, peraí, já que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, e esse dia não foi bom, já acabou com a minha rotina, esse dia não foi legal, amanhã eu tenho uma nova chance. Amanhã eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho uma nova oportunidade. E vamos embora. Né? Então isso é interessante. Então você está me dizendo que o contraponto da mente linear é a mente cíclica. Né? De alguma forma, esse é o propósito de Deus para nós, entender e discernir tempos, discernir processos, discernir ciclos. E não necessariamente ficar na expectativa. E aí eu estou chamando aqui de uma mentalidade mais infantil, mas é porque todos nós, de alguma forma, somos afetados, eu já falei no começo, em menor ou maior escala. Como que você vive nesse mundo? A gente não faz parte dele, mas de alguma forma nós somos condicionados a ter uma mente linear. O mundo funciona a partir de uma mente linear. É claro que, para mim, tem um grande interesse do mundo para que a gente funcione dentro de uma mente linear. Porque se você funciona dentro de uma mente linear e de alguma forma você vai construindo em você uma percepção de falta, ou seja, eu sempre preciso buscar esse algo que está à minha frente, isso que está me faltando, isso que está no futuro. Isso sai muito dessa relação de confiança para com Deus e vem muito para essa noção de meritocracia, essa noção de causa e efeito, essa noção de que eu preciso fazer esse movimento. Por isso, eu não consigo, durante uma noite, por exemplo, descansar e imaginar que amanhã é outro dia, porque eu preciso, né, de alguma forma, pensar numa solução para aquilo que eu vou resolver amanhã e passo uma noite em claro.
né? Porque de alguma forma a gente fala que é de Deus, mas no fundo, a gente confia muito mais no nosso repertório. E para mim a grande estratégia do mundo e fazer com que a gente permaneça nessa mente linear, uma das, e depois a gente pode até falar mais, é fazer com que a gente seja consumista, né? Porque a mente linear, ela vai proporcionar ansiedade. E se ela vai proporcionar ansiedade, ela vai proporcionar para a gente uma constante sensação de inadequação, uma constante sensação de falta, uma constante sensação de expectativa do novo. E aí o marketing adora isso. O marketing adora nos oferecer o novo, o produto novo, o celular novo, a experiência nova. E aí a gente vai consumindo. Então, se a gente se acomodar e entender a mente cíclica, a gente para de ser um consumidor em potência. Para o mundo isso não é interessante. Não é verdade, né? Não é interessante. Sim. Oi? Tanto Pode que falar. hoje, um dos melhores métodos, né, vamos colocar aí, de vendas é a tal da PNL, né? Programação Neurolinguística. Somos São tão frases que te previsíveis. dão gatilhos. Frases que vão te dar gatilhos para você fazer aquele consumo, para você dar uma sensação de saciedade, de conseguir, de posse, enfim. Aí depois dos 15 minutos você descobre que não era bem isso. Depois que passa o efeito da PNL, você fala, eu acho que não era isso que ia me suprir, né? Eu acho que não era isso que eu estava necessitando, enfim, né? Não ia resolver o meu problema. Sim. Né? Nós somos previsíveis e condicionáveis. Né? Porque esse pessoal ele para estudar a mentalidade humana e ele entende os gatilhos, ele entende aquilo que de alguma forma faz ele funcionar. Eu lembro que uma vez eu estava com uma vontade de comer uma determinada comida, não vou falar aqui para não dar ibope. Era uma determinada comida com determinada bebida. E aí você fala, é uma vontade, né? Uma vontade, né? Isso faz algum tempo, quando eu ainda assistia TV aberta. Hoje faz tempo que eu não assisto TV aberta, né? Mas é só para mostrar o quanto que nós somos condicionados e a gente recebe informações sem perceber. E aí eu falei assim, nossa, eu falei pra minha esposa, nossa amor, eu tô com vontade de comer isso, tal, assim. Não sei por que eu tô com vontade de comer isso. A gente conversou sobre isso? Ela falou, não. Aí eu estava sentado no sofá, daqui a pouco aparece o comercial justamente daquela comida e daquela bebida. Eu falei, olha, da onde que vem? Talvez em algum momento eu estava assistindo, mas estava desapercebido, né? Porque o foco não é o comercial, era a programação, e aí eles consegue introjetar justamente isso na nossa mente, e aí vai nos entulhando e nos mantendo preso à mente linear. Olha, você precisa disso para você se sentir satisfeito. Você precisa disso para você sentir prazer. Você precisa disso para você se sentir realizado. E aí Deus, pelo que você está nos mostrando, nos ensina o diferente. Não é assim que a coisa funciona, né, Nena? Fala mais um pouco sobre isso. E hoje é um pouco pior, né, Leandro? Hoje, se você entrasse no seu celular e colocasse, pesquisasse lá a comida que você queria, por uma semana, em tudo que você abria, né, e-mail, enfim, tava vindo as propagandas daquilo. Então, isso a gente acha que é normal, é só propaganda, mas isso vai inserindo na nossa mente, né? Então, você põe um desejo, eu acho que daqui, sei lá, final do ano, eu vou comprar X coisa. Deixa eu ver o preço, deixa eu ver se é legal. A pesquisa que você fez, ele vai ficar ali, tipo, bombardeando, e a sua mente vai falar, compra, você precisa, é importante, vai te satisfazer, né? Então, são muito, como eu falei no começo, são muitas, a gente é bombardeado por informações lineares, né? Como a gente já colocou. Sim, mas me fala um pouco, né? Então, assim, a gente entende, a gente vê o padrão bíblico, né? Acho que tem um dos textos que eu acredito que inevitavelmente a gente cita quando a gente fala de uma mente mais cíclica, Eclesiastes 3, você falou de Salomão, né? Que me fala um pouquinho disso, né? Então, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eu tenho um versículo que eu acho, na verdade, quando eu li pela primeira vez, eu pirei. Eu falei, não vou pensar nisso agora não, né? 20 anos atrás. Depois eu falava, gente, isso não faz muito sentido. E aí só faz sentido quando você aplica uma mente cíclica, que é Eclesiastes 3,15, que ele fala assim, o que é, ou seja, o presente, já foi. O que há de vir, ou seja, o futuro, também já foi.
E Deus, na maioria das traduções, vai falar, e Deus vai pedir conta do que se passou. Eu gosto da tradução da Almeida Revista e Atualizada, que fala, e Deus fará renovar o que passou. Se você pensar numa mente linear, não dá, não encaixa. Não dá. Se você pensa de uma forma cíclica, o que Salomão está querendo dizer? Olha, o hoje, o agora que você viveu, ele não é novidade, ele já foi, né? Porque ele é cíclico, né? O futuro, quando você for analisar também, ele também já passou. Só que o Senhor, ele vem o quê? Ele vem com renovo a cada ciclo que se vai. Ele vem com renovo. E aí, outra citação, né, que foi o que você mencionou agora, que está em Eclesiastes 1:9, que fala, o que foi isso que há de ser e o que se fez, isso se fará de novo. Que nada há de novo debaixo do sol. Como assim, nada há de novo debaixo do sol? Né? Como assim? O que Salomão quer dizer? Como é cíclico, provavelmente algo que você está passando hoje, uma angústia sua hoje, você já vivenciou com outros personagens, com uma outra situação, e você só não está enxergando que você já passou por aquele momento. Ou se foi algo que nunca aconteceu com você, mas já aconteceu com alguém. E se aconteceu com alguém, também já passou, também não é novo. Então ele fala, não tem nada de novo debaixo do sol, não tem nada de extraordinário para acontecer. Né? Então, por quê? Porque é uma visão cíclica. Sim. Então, de repente, eu vou colocar aqui, sei lá, até algo, né? A gente já falou sobre o luto. Nossa, Nena, mas eu nunca perdi alguém muito importante. Um dia você perde alguém muito importante. Qual a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Pedir ajuda para quem teve uma perda significativa. Porque aquele já viveu. Então não é novo. E aí ele tem uma visão, mais uma vez eu falo, a Bíblia não tem uma visão egocêntrica do ser humano. Então quando ele fala não há nada de novo, não é que não há nada de novo na minha vida. Não há nada de novo debaixo do sol, ou seja, no universo, no mundo. Sim. Aquilo alguém já passou, alguém já passou por aquele ciclo. E se a gente for pensar assim, você fala, uau, né? Então eu consigo, com a experiência do outro, ou através da minha angústia, e minimizar, ou ter experiências. Mesmo o outro, com a experiência que ele teve naquele processo, ele pode me auxiliar. Mas a nossa mente é egocêntrica, a nossa mente é egoísta, né? Então, meu Deus, e agora? Como eu vou viver isso, né? Porque eu olho diretamente para mim. Então, isso eu acho fantástico, assim, de Salomão. E se você começar a ler Eclesiastes com uma visão cíclica, vai fazer muito mais sentido. Com a visão linear, você fala, não, eu já escutei uma aluna minha, falou assim, Nena, vamos combinar, Lamentações, né, e um pouco de Eclesiastes, é um velho, já chato, já tinha vivido tudo, já tinha tido tudo na vida, não queria saber de nada. Mas, na verdade, não, é um homem extremamente sábio, que a gente sabe disso, que já viu muita coisa, e com essa visão cíclica. Aí ele fala, então, que novidade que vai ter para mim? Tudo já aconteceu. Se não aconteceu exatamente comigo, aconteceu com o outro. Né? Então, e eu posso aproveitar essa experiência do outro. Eu posso me aconselhar, eu posso... Então, isso eu acho algo maravilhoso. Sim. Falar sobre o tempo, né, nessa visão cíclica, acho que quebra muito paradigmas na nossa mente. Outro paradigma, Leandro, que para mim foi até uma descoberta recente, vou confessar aqui, fazendo o estudo para essa aula, que é o tempo Cronos e o tempo Kairos. Então, na minha concepção, do jeito que eu aprendi, ou talvez do jeito que eu aceitei na minha mente, fazia sentido, o tempo Cronos é o tempo que nós estamos vivendo agora. Esse é o tempo Cronos. E o tempo Kairos é o tempo de Deus, né? Então, na minha mente, era assim, eu vivo o tempo Cronos aqui, do meu jeito, e um dia Deus vai olhar para mim, vai falar, filha, chegou seu dia, porque o Kairos chegou na sua vida. E eu sempre pensei assim, e aí estudando, eu peguei um estudo de um estudioso que se chama Dutch, e ele vai falar o seguinte, ele tem um livro, ele vai falar o seguinte, que o Cronos, ele é o tempo cronológico, né, e que o Kairos é o tempo do já. Você fala, não, como assim? E que o Kairos é a extensão do Cronos. Então, assim, o Kairos, ele nasce do Cronos. Então, peraí.
Se o Kairos nasce do Cronos, ele não é uma coisa diferenciada. Então, o Cronos é minha responsabilidade e o Kairos é a responsabilidade de Deus. E eu sou uma pessoa muito visual, né? Então eu falo que às vezes Deus literalmente desenha para mim, passa filminho, fala, vou te dar uma alegoria. E quando eu estava estudando isso, qual foi a alegoria que o Senhor me deu? Ele falou, filha, pensa num download, quando você baixa um download. Né? Então você está lá, você viu o arquivo que você quer, você vai baixar o download. E aí vai falar, olha, 5%, né? Baixando 5%. Esse download, ele depende do quê? Né? O documento pronto, ele já está disponível. Né? Agora, para chegar até você, ele vai ter que passar pelo processo do download. O que pode ser mais rápido ou menos rápido esse download? A sua máquina, né? Se o seu HD está cheio ou não, se a sua máquina precisa aí de uma atualização, alguns fatores da máquina, né? E às vezes, não sei o que acontece no download, né? Que a gente está lá e fica 99%. Aí você sai, toma um café e volta 99%. E se você for uma pessoa ansiosa, você vai falar, você quer saber? Eu vou fechar isso aqui e eu vou reiniciar. E eu vou fazer o processo de novo. E Deus falou, muitas vezes acontece isso com a gente, com o tempo Cronos e Kairos. O Kairos, ele vai chegar quando o download estiver 100% concluído. Porque ele é a continuidade do Cronos. E às vezes a nossa ansiedade, porque a nossa máquina tem limitações, né? A minha máquina tem limitações, a minha máquina humana, eu, ser humano, Nena, tenho as minhas limitações. E às vezes esse processo ele começa a demorar um pouco, de acordo com a minha ansiedade, porque essa demora também tem a ver com a minha ansiedade, ou às vezes ele chega lá no 99 e não conclui, e eu falo, quer saber? Ou eu desisto de baixar esse download e esse Kairos não chega, ou eu reinicio esse processo, e aí eu vou ter que passar algumas fases e alguns processos. Então, quando eu entendi, né, que o Kairos é a continuação do Cronos, para mim o que motiva é falar, tá chegando, né? Eu só não tenho lá o placar de quantos porcentos, tá? Mas eu sei que vai chegar, e eu sei que se eu não desistir, esse Kairos vai chegar. Então eu continuo, eu prossigo, né? Parece que empacou nos 39%, não tem problema. Então vamos ver o que a máquina Nena, corpo, alma e espírito, precisa para acelerar esse processo. Sim. Precisa de uma automatização, precisa de uma limpeza, né, que a gente pode pôr como várias coisas, como perdão, como autoavaliação. O que a Nena precisa dentro desse processo para arrumar aí essa máquina, né? Porque eu quero 100%, eu quero o download concluído, eu quero Kairos. Né? Então, quando a gente tem essa mente cíclica, muitas coisas a gente pode mudar e acredito que a ansiedade aí, que você pode dizer muito melhor do que eu, a gente pode minimizar algumas coisas. Uau, né? Uau. O pessoal está colocando aqui, é perfeito, analogia fantástica. Né? Só de você ter essa perspectiva, né, de que assim, o arquivo já está ali. Você só precisa fazer esse download e se certificar que a sua máquina ela está ok, ela está com espaço, que a sua internet, a sua conexão para com Deus, ela está fluindo, ela está numa velocidade boa, né? Uau, isso é maravilhoso, o quanto que isso expande a nossa mente e faz com que a gente saia um pouco dessa coisa mais linear e mais ansiolítica, né? Vamos dizer assim. Eu acho interessante isso que você também disse, da ideia de que, olha, isso já passou, alguém já viveu, porque quando a gente olha dentro de uma perspectiva mais egoísta, a gente enxerga a partir do nosso repertório. Só que se eu estiver com a mente obscura por causa de alguma questão, ou seja, se a minha mentalidade está permeada, está mergulhada nessa mentalidade mais linear, isso vai gerar um nível de angústia e de sofrimento muito grande. Eu até entendo que a gente pode olhar um pouquinho para os nossos processos, não nessa linha mais linear, mas nessa coisa mais cíclica. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Quando passo por alguma dificuldade, falo, peraí, eu já passei por cada situação que eu achei que eu não ia dar conta, e eu dei conta. Né? Quantas situações que a gente achou que a gente não ia superar, e se a gente parar e olhar para trás, peraí, a gente superou. Né? A gente vai superar de novo, porque é um tempo, é um processo. Agora, quando a gente consegue fazer essa distinção, e para mim acho que isso é um divisor de águas, de uma mentalidade um pouco mais linear e para essa mentalidade mais cíclica, eu começo a lidar com as circunstâncias da vida de uma forma totalmente diferente.
Eu gostaria que você me falasse mais um pouquinho disso, porque a ideia é assim, se eu tenho uma mentalidade cíclica, eu entendo que aquilo que me acontece, seja de bom ou de ruim, eu vou lidar com isso dentro de uma perspectiva de processo. Como assim? Se me aconteceu algo de ruim, vai passar. Vai passar. Porque é tempo, é processo. Só que se a minha mente é linear, eu fico numa ansiedade de buscar os recursos para eu sair rápido disso. Agora, se é cíclico, eu falo, peraí, o que eu tenho que viver nesse processo? O que Deus quer me ensinar com tudo isso? Quais as oportunidades que isso aqui está me trazendo? Porque, de alguma forma, não é que eu estou aceitando o ruim, mas eu estou entendendo ele como possível. Né? Agora, se é linear, eu vou ouvir, não, mas eu não mereço isso. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Eu não poderia estar vivendo isso. Então, olha a diferença de um padrão de mente linear e de um padrão de mente cíclica. Né? A mente cíclica, eu entendo como possibilidade, eu não sou melhor e nem sou pior. Se eu estou vivendo isso, não necessariamente tem a ver com coisas que eu vivi. Como eu falei, eu preciso lidar com a ideia de que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nem tudo na minha vida tem a ver com causalidade, não tem a ver com esse processo de causa e efeito. Nem tudo na minha vida de bom que acontece tem a ver com meritocracia, porque a gente começa a lidar com a ideia da graça. Aquilo que acontece conosco não tem nada a ver com merecimento. Só que essa reflexão não funciona somente quando vem essa circunstância ruim, mas ela também funciona quando vem a circunstância boa. Porque se eu estou vivendo a circunstância boa, eu também preciso entender que ela vai passar. Entendeu? Ela vai passar. Então eu preciso usufruir e vivenciar e me alegrar no dia bom, aproveitar o tempo da colheita, porque vai chegar um outro momento. Esse momento vai chegar. E se eu tenho a mente linear, eu vivo correndo atrás da felicidade que perpetua. Entendeu? Só que isso não existe na mentalidade cíclica. Na mentalidade cíclica, a gente tem que estar preparado para um momento bom e para um momento ruim. E quando vem um momento ruim, eu entendo, ele vai passar. Só que quando vem um momento bom, eu também preciso entender, ele vai passar. Mas não é assim, então chegou algo bom na minha vida, então se eu não me alegrar muito porque isso vai passar. Não, eu vou me alegrar e vou tentar buscar toda a gratidão e toda a alegria dessa experiência, entendendo que há uma possibilidade, porque a vida me promove essas circunstâncias, principalmente por causa do pecado e desse mundo que jaz do maligno, que essa roda ela vai girar. Entendeu? Então, fala um pouquinho sobre mais isso, Nena, né? A diferença da mente cíclica e da mente linear, eu até gostaria que o pessoal também fosse dando feedback. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? A gente está conseguindo mostrar para vocês a distinção. É claro que isso é muito amplo, né, Nena? A gente está passando aqui uma pincelada disso, mas eu gostaria que você me colocasse aqui no chat aqui se está fazendo sentido para você ou não. Fala mais um pouquinho sobre isso, Nena. Perfeita aí toda a sua colocação, né? E eu acho que quando a gente entende essa mente cíclica, acho que fica mais leve, né? A gente fica menos exigente, a gente fica menos perfeccionista, né? Menos imediatista. E eu acho que também até a dependência de Deus ela aumenta, né? Ana, mas você está falando que essa mente, não, ela é espiritual? Sim, ela também é espiritual. Lembrando que a nossa mente, ela faz parte da nossa alma, né? Então, por isso que ela é tão vulnerável, a nossa mente, né? Porque se a nossa mente fizesse parte do nosso espírito, glória a Deus, a gente ia ter a mente de Cristo mesmo, mas ela faz parte da nossa alma, né? E a nossa alma, ela, né, o corpo tenta nos corromper aí a todo instante, como o apóstolo Paulo muito bem dizia, e a nossa alma está aí também, em guerra, né? Então, mas eu acho que quando a gente treina essa nossa mente de uma forma cíclica, as coisas ficam mais leves, né? Eu não me cobro tanto. Porque também não seria justo, né? Às vezes você tem uma fórmula, uma regra para algo, você aplica, dá 100% certo. Sim. Depois, se você vai aplicar no mesmo esquema, na mesma forma, e não dá certo. E você fala, não, e aí você vai procurar no processo onde eu errei, eu só posso ter errado em algo, E às vezes não, né? E às vezes é porque neste ciclo passou.
As pessoas, às vezes, quando vêm conversar comigo, eu aconselho algumas pessoas, e às vezes elas vêm cheias de angústia e falam, Nena, estou infeliz no meu ministério, parece que eu não estava como antes, né? Então, sei lá, você é ministério de intercessão, parece que eu não consigo mais orar como eu orava pela igreja, no começo eu chorava, eu sentia a dor da igreja, agora eu não consigo mais, eu consigo orar, né, pela minha casa, mas não pela igreja, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou me desviando? Será que minha fé está sendo abalada? E a pergunta que eu faço é, você já perguntou para Deus se esse ciclo se encerrou? E elas tomam um susto e falam, como assim esse ciclo se encerrou? Eu falei, porque, inclusive, ministerialmente, nós temos ciclos, né? Sim. Nós temos ciclos de aprendizado, nós temos ciclos, e muitas vezes eu hoje olho ministerialmente para os ciclos onde eu passei, eles só fortaleceram e estruturaram para chegar onde eu estou no ministério hoje. E eu vejo que o ministério que eu estou também é um ciclo, que uma hora, né, provavelmente pode se romper, porque é esse sentido espiral, né, subindo, porque a ideia da mentalidade bíblica é isso, você está aqui, mas você vai subir, essas experiências que você tem, o seu conhecimento bíblico, a sua intimidade com Deus, já não vai estar mais não é mais suficiente nessa primeira esfera, então tem que subir para a segunda esfera, né, e aí você vai ter mais desafios, aí você vai conhecer mais a palavra, você vai ter mais conhecimento de experiência, e isso vai te ajudando nessa espiral, Sim. né? E qual o objetivo dessa espiral, né? Onde que a gente vai chegar, né? Alcançar a mente de Cristo, né? Alcançar essa mente menos descontaminada, alcançar essa mente mais branda, né? Você falou uma coisa muito interessante, Leandro, né? Enfim, principalmente, né? A meritocracia. Eu acompanho um grupo de meninas e a gente fala muito sobre o luto. E um dia uma delas, né, uma mãe, perdeu um bebê de 15 dias. O que você fala para uma pessoa dessa? Que versículo bíblico você traz para uma pessoa dessa? Não tem. Você só está ali junto, você chora junto. E ela, depois de um processo, a gente já está um período juntos, e a gente começa a ver todo esse ciclo, essa mente bíblica e esse ciclo que vai andando. E recentemente ela falou o seguinte nesse grupo, ela falou, eu creio que Deus não faz coisas ruins. Deus não matou meu filho. Mas as coisas ruins acontecem para as pessoas boas, que servem a Deus. Então, a vida e a morte, ela é algo que vai acontecer na vida de todo mundo. Para o meu filho, aconteceu com 15 dias. O que eu posso? Então, eu não aceito quando me falam, o seu filho morreu porque você tem um propósito. Não. Eu posso transformar a morte do meu filho em um propósito. Que lindo isso. De acalentar outras mães, de ter outra possibilidade, de ter outra visão. Mas Deus não matou o meu filho para eu ter um propósito. E aí eu tenho uma escolha, ela falou. Eu posso me lamentar, chorar, ficar revoltada contra Deus, porque ele matou o meu filho, ou eu posso falar, coisas más aconteceram para mim, que sou serva do Senhor, que amo a Deus, mas aconteceu. Sim. E eu vou transformar isso em propósito. Isso foi uma lição para mim que me encheu a alma, né? Eu falei, isso é uma mente bíblica. Total, isso é uma mente bíblica. Agora imagine isso que ela viveu, né, dentro da mente linear. Nossa. Aí vem a culpa, né? Vem o julgo. Onde foi que eu errei, né? O que eu fiz de errado? E aí a gente começa a buscar, né? Se lá atrás eu tivesse trocado o A pelo B. E aí a gente esquece da soberania também de Deus. Porque mesmo a morte, a vida e a morte, ela tem faz parte da soberania de Deus. Deus tem que dar o seu aval, né? Ah, porque Satanás tirou a vida de alguém. Não, sem permissão ele não tira, né? Pode ser o ímpio, pode ser quem for, né? A morte e a vida está na mão do Senhor. O dia determinado de nascer e o de morrer está na mão do Senhor, né? Agora, eu acho que a mentalidade, acredito que eu posso fazer essa afirmação, que a mentalidade bíblica, ela nos liberta. Total, né? Total, nossa. Ela nos liberta emocionalmente, ela nos liberta espiritualmente, né? Espiritualmente, eu acho que emocionalmente eu não posso, né,
seria até seria até muita prepotência falar emocionalmente junto com um psicólogo como você, mas eu posso falar talvez um pouco espiritualmente. Dentro da nossa espiritualidade, nós, com essa mente linear, nós criamos regras, nós criamos... E aí a gente tem uma mente religiosa, e a gente tem uma vida espiritual religiosa. Quando eu entendo essa mente cíclica e bíblica, religiosamente, espiritualmente, eu tenho uma liberdade muito maior. Sim. Né? Eu tenho uma liberdade de espírito muito maior. Então, eu creio que ela é libertadora não só na parte emocional, psicológica, como na parte espiritual. Uau, né? Uau. É essa leveza que a mente cíclica traz, né? O pessoal tá colocando aqui uns comentários, viu, Nena? Foi uau, que interessante. Pensar em fim de ciclos, né? Então, esse ciclo pode acabar? Sim, pode acabar. Você não tem que ficar ali, né? Enfim, eu acho que isso é uma pergunta importante, né? Será que o ciclo não chegou ao fim? É claro que só de fazer essa pergunta, tem hora que Deus ele pode renovar. Você vai de alguma forma se debruçar diante do Senhor e ele fala, não, você ainda tem alguma coisa para viver. Mas pode ser que de fato ele se encerrou. Que não deixa de ser uma renovação de ciclo, Sim. né? Não deixa de ser uma renovação. Assim. Então, ok, você não precisa mudar onde você está, mas você precisa renovar as forças. Então, é ainda uma renovação cíclica. Uau, ainda. É libertador. Acho que essa experiência que você trouxe dessa moça, nossa, só de pensar dela estar vivendo isso dentro de uma mente linear, meu Deus... e a gente escuta muito isso, né? Escuta muito isso. Eu também escutei isso essa semana, de uma pessoa que vivesse um monte de coisas e tal, e a palavra que foi dita para ela foi isso, né? Porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Eu até entendo, porque quando a gente olha para a vida de José, e tá todo mundo assistindo José por causa da novela, né? E aí você vê algumas coisas acontecendo na vida de José, e depois lá na frente, né? Até quando ele dá nome aos filhos, né, ele dá nome justamente pensando em toda essa experiência que ele viveu e tudo aquilo que Deus permitiu ele viver para esse livramento que Israel, né, que o povo do Egito, Israel, iria viver a partir da vida de José. Agora, todo mundo é José? Todo mundo vive isso? Agora, todo mundo vai lidar com os sofrimentos da vida porque Deus tem um propósito nisso? Não. E isso que você falou é perfeito. Eu posso usar isso que eu vivi como um propósito e transformar isso em recurso para abençoar pessoas, mas às vezes eu só preciso lidar com o fato de que foi a vida nas suas circunstâncias. E se eu entendo assim dessa forma, meu Deus, é libertador, porque não tem culpa que vai me aprisionar ao passado. Né? E nem vai ter sensação de orgulho por achar que alguma coisa que eu estou vivendo de bom é pura, exclusivamente meritocracia. Tem coisas que tem a ver com a nossa conquista, sim, e talvez acho que essa seja o grande desafio, né, Nena? A gente lidar com o fato de que tem sim essa coisa linear, a gente não está descartando. O mundo funciona assim, né? Não adianta eu falar para você que não existe meritocracia se você não se esforçar lá na sua empresa e não mostrar resultado. Entendeu? Não vai ter retorno, só que você precisa entender que diante de Deus, que quem a gente de fato presta conta, de quem de fato a gente é filho, a gente serve, não é assim. Então, ok, eu entendo as regras dessas vivências aqui da vida, mas eu preciso entender que o que me rege é mais sublime do que isso. É maior do que isso. Bem. Eu falo que viver é pisar na lama, mas eu preciso entender que todos os dias, quando eu chego em casa, eu preciso me lavar dessa lama. Porque senão ela vai impregnando e eu me acostumo com ela. Uau, né? As pessoas estão dizendo aqui, não é fácil, hein? Parece que essa mentalidade linear fica impregnada em nossas ações. É exatamente isso que eu acabei de falar. Sim. Mas é um aprendizado a virarmos a chavinha para a mentalidade cíclica, que é bíblica. E aí eu faço essa perguntinha, né, aqui pra gente... Deixa eu só falar mais uma citação aqui. A pessoa colocou, esses ciclos, quando compreendemos, traz leveza. Se pensarmos... Logo vai passar, porém as coisas boas também passam. Nossa, aproveita ao máximo de cada momento. O ruim logo vai passar, amém. Mas e o bom? Segue o ciclo. Olha que leveza, né? Fala disso, né? A mente cíclica não vai nos impedir de lidar com a dor. A dor ela vai vir, mas a forma como a gente lida com ela faz toda a diferença. Mas uma pessoa falou aqui de virar chavinha. Virar chavinha dessa mentalidade linear para uma mentalidade mais cíclica, para a gente já caminhar, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, Nena. Tem
né? Ó, acho que esse pedido de chavinha é quase que uma mente linear pedindo um socorro. Mas isso. Quem dera, né? Quem dera ter essa chavinha para a gente mudar. Mas a gente quer os 5 passos, né? A gente não quer os 10 passos, os 5 princípios, né? A gente quer essa... Mas tem alguma coisa que dá para mudar assim para a gente? Eu acho que o que pode mudar, primeiro é um processo de mudança, né? Não é uma virada de chave, é um processo de mudança e é uma aplicação. E aí não tem como, a gente tem que ir na fonte da mente cíclica, que é a palavra de Deus, né? E aí, como isso, né, é a base para todo cristão, né? A Bíblia não é algo que a gente só lê, né? É algo que a gente lê, aplica, né? E tenta aí mudar na nossa vida. Então, eu acho que quando a gente tem só esse bate-papo de 1 hora, né? Teria muito mais coisas para a gente falar, mas eu acho que já abre uma visão de quando amanhã no meu devocional eu falo, peraí, deixa eu tentar imaginar isso, não de forma linear. Então, acho que são exercícios diários, né? E aplicações de vida, porque quando você conhece algo, né? Até então, muitas pessoas talvez nunca tivessem parado para pensar numa mente cíclica. A partir do momento que foi despertado isso, acho muito difícil você ler a Bíblia de uma forma muito linear, né? E isso realmente é um exercício. E aí, na sua vida, né? Como eu falei, é uma batalha diária aí, mas na nossa vida, muitas vezes eu me pego e falo, peraí, opa, isso é mente linear. Se eu continuar por essa, né? E às vezes, como identifica isso, Nena? Com as minhas emoções. Se eu começo a ficar muito angustiada, muito ansiosa, eu falo, peraí, por que estou indo isso? Como que eu estou pensando nessa situação de forma linear? Como que eu tenho que pensar? De forma cíclica. Então, vamos lá na Bíblia. O que o Senhor fala desse momento? O que Deus está falando? O que Jesus fala? Qual é a passagem? Então, né, infelizmente, a gente não tem uma chave, mas a gente tem aí um processo, creio que diário, né, em um treino. E como todo treino, quanto mais a gente treina, mais bom a gente vai ficando naquilo, né? Mais fácil a gente vai identificando. Então, acho que fica com esse treinamento diário, a gente começa a identificar na nossa vida e tentar, né? Pelo menos colocar em prática. Amém, amém. Né? Então, a palavra é a reflexão e a aplicação da palavra de Deus. Show. Não tem como. Acho que passar a ler a Bíblia, entendendo essa mente cíclica, vai ser muito interessante para quem ainda não o fez. Você vai enxergar os processos, o ciclo. A Bíblia não é cronológica, ela não tem essa coisa tão... Eu já li a Bíblia em ordem cronológica. Uma vez eu fiz essa experiência, né? E enfim, é interessante só para você entender a sequência dos fatos e tudo mais. Mas é Deus se movendo na história. É muito mais histórica. Sim, é mais para... É muito mais histórica pra você entender do que... Mas a gente vê Deus se movendo na história, mas aí a hora que você consegue entender essa visão de ciclo, você começa a ver, você pega Moisés, os 3 períodos de 40 anos que ele viveu, né? Você pega Jeremias, você pega o povo de Israel, as fases, os ciclos, os períodos, os processos, as lutas, tudo tem a ver com esse período, com essa coisa mais de processo, de ciclo e tudo mais. Isso é maravilhoso, é libertador. Esther, né? Uma dica de livro para você ler com uma lente cíclica é Esther. Esther tem também todo um ciclo que ela faz. E eu falo que se você tem ansiedade, leia Esther, né? Porque assim, ela tinha aí uma única presença, a oportunidade de se apresentar para o rei. Eu falo, se fosse eu ia falar, já que você me recebeu, então eu vou te contar o que está acontecendo, Ramanta. E ela falou assim, eu quero ter um jantar contigo, eu só quero fazer um banquete. Falou, meu Deus, por quê? Porque na mente dela, ele já me deu o favor. Então agora eu só preciso ir para o próximo ciclo. É ter um momento para falar com ele com calma, esse processo. E aí com calma ela vai explanando e vai mudando a história de Israel, né? E eu falo, Deus sabe todas as coisas. Se eu fosse Esther, já ia acabar com tudo no primeiro encontro, já não ia dar certo. É verdade, né? Que legal, o pessoal está falando aqui, falou tudo, lei da semeadura não mudou, porém nos cobramos muitas vezes pela meritocracia. Né? Quanto é importante compreender dessa forma? O Wilson está dizendo aqui, a letargia não pode nos dominar. Processo diário, sensacional como numa academia. Os exercícios físicos causaram dor inicialmente, porém, posteriormente, bem-estar, saúde e saúde emocional. Legal, cada um já vai fazendo as suas... Eu sou meu aluno. Oi? Eu sou meu aluno. Então conhece bem isso aqui, né? Desde o primeiro ciclo. Teve uma aula inteira de mente cíclica. Pois 1h30. Isso aqui foi só um pequeno fragmento, gente, um pequeno fragmento.
Tem pessoas aqui também, estou vendo aqui, que são professores aqui, que acabei de gravar uma aula que eu vou mandar para eles, falando também justamente sobre isso, aprofundando um pouquinho, né? Mas que legal o pessoal aqui entrando. Bom, mas eu finalizo, né? Esse canal é um canal chamado Oficina de Identidade. A chavinha, quando a gente fala, né? Não vou dizer uma fórmula, mas para mim tudo parte da ideia de eu reconhecer minha identidade. Entender que eu sou filho, entender que os valores, entender que aquilo que me norteia é diferente daquilo que norteia o mundo, já começa aí o processo de libertação. Só que eu preciso fazer constante manutenção nessa consciência de identidade, né? Porque, ok, eu sei que eu sou filho de Deus, mas não quer dizer que eu esteja vivenciando a partir desses princípios e de tudo aquilo que o Senhor me ensina na palavra. O que você disse é exatamente isso, manutenção, vamos ler, vamos buscar. A gente está falando bastante aqui de Romanos, né? E Romanos fala que a gente não tem que ter um pensamento equivocado sobre a nossa forma de ser, a gente tem que ser equilibrado, não pensar nem a mais e nem a menos. Esse tipo de consciência nos traz uma constante sensação de transcendência, de falar, peraí, eu preciso sair dessa coisa mais linear, que ela é uma possibilidade, uma realidade dentro desse mundo, mas quando eu transcendo, que é justamente sair de mim mesmo e poder enxergar pela ótica da espiritualidade, pela ótica de Deus, e aí sim eu amplio minha visão. Então sim, eu acho que essas são duas coisas que eu preciso prestar atenção. Na manutenção da minha identidade enquanto filho de Deus e no exercício da transcendência, né? Para que eu não fique somente pautado na minha mentalidade, nos meus recursos, no meu repertório, porque em algum momento, muita coisa que eu acho que é base, é alguma coisa que para mim está tão certo e organizado, talvez não seja bem assim. As coisas são mais amplas, talvez, do que eu estou enxergando. E Deus vai me fazer entender isso de uma forma bem melhor e muito mais ampla. Né, Nena? Então, Nena, obrigado mesmo por essa reflexão. Eu falei que ia falar 1 hora, mas eu sei que se a gente deixar, tem tanta coisa para falar desse assunto, tem muita coisa. Pessoal, essa live vai ficar salva, tá bom? Vocês podem assistir, né? Podem revisar, mandar para quem vocês quiserem. E aí, eu gostaria que a Nena falasse um pouquinho, né? Porque, igual eu falei, isso aqui é apenas fragmento. A Nena, ela é professora, ela é teóloga, ela ensina sobre essas coisas, né? Fala um pouquinho, Nena, dos cursos que, porventura, você está fazendo agora. Esse da mentalidade, se você vai relançar de novo, não vai? Fala um pouquinho aí, para a gente finalizar. Tá, antes de mais nada, eu quero te agradecer aí, sempre a confiança e o carinho de sempre, né, o carinho da sua família para comigo. Então, os cursos, eles acontecem, né, não tem como, as coisas mudaram agora de forma online, né, e a princípio, este ano eu trabalhei muito com cursos ao vivo, a gente tem as aulas ao vivo, está acontecendo um agora, e a gente vai ter o último na metade de novembro. Então, são 4 aulas ao vivo, mas essas aulas ficam salvas, então se a pessoa não tiver oportunidade de ver ao vivo, ela assiste depois, e ela recebe um certificado no final do curso, e recebe também um e-book, que é bem diferente dos e-books de curso, que geralmente são os prints da tela, e na verdade o e-book é toda a pesquisa que eu faço para aquele curso, né? Eu, como amo cultura hebraica, fiz curso de extensão na USP de cultura hebraica há 1 ano e meio, então eu tento ver essa característica bíblica, o que ela pode nos trazer. Então, este ano nós fizemos um curso de batalha espiritual, né, para entender um pouco aí como que rege aí, mas dentro do contexto bíblico, né? Eu sei que tem muitas pessoas, principalmente que estão aqui, que têm essa visão um pouco mais de cura e libertação, mas meu foco não é este. Como teórico, o meu foco existe uma batalha e, biblicamente, a gente pode tratar ela. Então, é um curso mais extenso. Fiz esse curso de batalha na mente, porque é uma guerra mesmo que passa na nossa mente, né? De quando a gente entende esse pensamento linear, que vem aí de uma cultura greco-romana, muito inserida em nós, juntamente com essa mente, né, cíclica, bíblica, e aí há uma mente aí, uma batalha aí na nossa mente. Então, a gente aborda também esse caso. E depois eu fui trabalhando aí a cultura hebraica no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sempre o meu objetivo é trazer o contexto bíblico para a gente ter maior aprofundamento
quando a gente lê, né, um pouco mais de entendimento na hora da leitura, porque se a gente fizer uma leitura com a nossa mente hoje, do século XXI, vai complicar muito. Então, o curso que nós estamos fazendo agora é de parábolas do Antigo Testamento, né? O tema pode assustar um pouco, mas tem parábolas do Antigo Testamento? Tem parábolas do Antigo Testamento. E o próximo, né? Já vou dar um spoiler aí. O próximo a gente estava indo numa linha e é até pedido dos alunos, enfim, a gente vai falar sobre, bem teológico, sobre homilética, né, que é a pregação em oratória, mas sempre visando, eu sempre gosto de trazer curiosidades bíblicas, como você pode aplicar isso de uma forma dentro da cultura, para você não falar, né, às vezes eu escuto falar algumas coisas que não tem uma fonte segura, enfim, né, para você deixar aí a sua pregação mais simples, né? Porque o papel do pregador, né, e do mestre nada mais é, o dom do mestre e do pregador nada mais é do que simplificar as coisas para os demais. Então, a gente estuda, se aprofunda para simplificar para o outro. E aí todas essas informações pode ter no meu canal aí do Instagram, que é @nenabelchior, com CH. Né? Então, sempre estou lançando, sempre estou avisando lá, e em breve eu já comecei a gravar esses cursos, e eu vou trazer esses cursos aí sim de forma gravada, e para o ano que vem a gente tem novidade aí, e provavelmente a gente vai ter alguns cursos mais teológicos mesmo, mas aí provavelmente em dezembro eu já estou anunciando essa novidade aí para o ano que vem. Glória a Deus, né? O pessoal está dizendo aqui, ó, já super indico o curso, eu fiz e fui profundamente edificado, né? O pessoal dando aqui testemunho, aqui o pessoal colocando, né? Parabéns, pessoal, tema interessante, muito bom, bênção pura. Obrigado a vocês, pessoal, obrigado a vocês novamente, obrigado, Nena. Você que está chegando agora, assiste aí depois desde o começo, entenda aí a diferença de uma mente linear que rege esse mundo, que faz parte desse padrão de mentalidade desse mundo que jaz no maligno, e uma mente cíclica que nos faz enxergar as coisas por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, e deixa a vida muito mais leve. Nós estamos precisando de uma vida mais leve frente a tudo que nós estamos vivendo, para dar conta disso, né? Inclusive, Jesus está voltando, né? Esse ciclo, né? Esse processo aí, enfim, essa experiência estamos vivenciando essa mudança de ciclo aí, Jesus está chegando. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, né? Obrigadão novamente. Segunda-feira que vem estou aqui de volta na oficina de segunda-feira, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.